Tá começando mais um Papo Tático, eu sou o Yuri, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para falar hoje de futebol brasileiro, vamos falar de Copa do Brasil, porque as oitavas de finais começam hoje na terça-feira, finalmente, depois de mais de 2 meses, a gente vai começar aí os confrontos de mata-mata com Botafogo e Bragantino abrindo a rodada. Vamos falar sobre isso, hoje um vídeo diferente, onde eu vou dar os meus palpites aí de quem passa em cada confronto, a gente vai analisar cada confronto, né, as nuances aí de cada adversário, de cada jogo, e vamos falar aí quem que passa, beleza? Antes de mais nada, só vou te pedir aquela coisa de sempre, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder quando tiver vídeo novo aqui no canal, e compartilha esse vídeo com teu amigo que gosta de futebol, comenta aí a tua opinião, vamos trocar aquela ideia, fala quem passa pra você, quem é eliminado, quem tá melhor, quem é favorito, quero ver o que você tem pra falar, beleza? Bora lá pro vídeo. E já vamos começar falando do primeiro confronto que abre as oitavas de finais, já nessa terça-feira, entre Botafogo e Bragantino. Lembrando que o primeiro confronto ele é no Rio de Janeiro, no Newton Santos, e o Bragantino ele decide em casa, lá em Bragança Paulista. Então, o Botafogo ele vai abrir aí o confronto jogando nas suas dependências. E aí é o seguinte, sobre o Botafogo, fez um grande campeonato mundial, todo mundo viu, o time teve vitórias marcantes ali, teve um bom resultado, uma passada de fase que ninguém esperava, chegou às oitavas, foi eliminado para o Palmeiras, é verdade, que acabou culminando na demissão do Renato Paiva, que era o então treinador, e na vinda do David Ancelotti, filho do Ancelotti aí, que chega para treinar o Botafogo nessa parada, né, após a parada. E aí é o seguinte, o Botafogo depois da parada ele tem 2 vitórias, 2 empates, ele ainda está invicto, apesar dos confrontos também não terem sido contra os melhores times do campeonato, então pode estar mascarando um pouco esse início, mas o fato é que o Botafogo ainda não perdeu com o novo treinador, e o time vem se adaptando às mudanças no elenco, né? Teve ali a saída do Igor Jesus, do Jair, do Gregory, que eram meio que os pilares do time na defesa, no meio-campo e no ataque, então o time ainda está buscando se adaptar a esse novo estilo de jogo, com novos jogadores ainda se entrosando no time, tem a chegada do Arthur Cabral, do Ángel Correia, tem ali o Montoro no meio de campo, né? Então o time ainda está buscando essa nova forma com esses jogadores que chegaram. O Botafogo no Brasileirão agora, ele é 6º lugar, né? Tá em 6º com 2 jogos a menos, então a campanha no Brasileiro é muito boa, vencendo os 2 jogos o Botafogo entraria no G4, então assim, o ano do Botafogo é muito positivo até então, né? Classificado na Libertadores para as oitavas de finais, classificado na Copa do Brasil para as oitavas, bem no Campeonato Brasileiro, fez um ótimo Campeonato Mundial, então o torcedor não tem do que reclamar em questão de resultado no ano até então. E o time realmente mostrou boas coisas durante o ano, só que aí, infelizmente, com essa troca de treinador no meio do ano, a gente não consegue avaliar muito bem o Botafogo, porque o time ainda está sobre uma nova direção e ainda se adaptando ao que o técnico pede, né, as ideias de jogo que o Ancelotti pede. Então, o Botafogo ele vem nessa transição, enquanto o Bragantino, por outro lado, desde o ano passado, já tem um trabalho consolidado com o Fernando Seabra, que depois de sair do Cruzeiro, com um ótimo trabalho, diga-se de passagem, chegou ao Bragantino, tirou o time da zona de rebaixamento e evitou o rebaixamento à Série B, e faz um ótimo ano. O time chegou no mata-mata do Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro é o 4º colocado, já chegou a estar em 2º, em 3º, então assim, é um campeonato muito competente do Bragantino, que nos últimos jogos perdeu, é verdade, mas assim, o desempenho estava ali contra o Flamengo, por exemplo, jogando em casa, o Bragantino teve chance de vencer, ou ao menos empatar, acabou perdendo, acontece, é futebol, mas o desempenho do Bragantino a gente consegue ver em praticamente todos os jogos. O time tem um padrão muito bem definido, o time é muito entrosado, jogadores jovens que entendem as propostas do Seabra e um ótimo treinador que é o Fernando, que realmente entende muito de futebol, sabe muito fazer times com menor capacidade financeira de investimento, com um elenco mais reduzido, jogar um ótimo futebol, como já tinha mostrado no ano passado com o Cruzeiro. Então, cara, é um confronto muito equilibrado, porque o Botafogo ele tem as principais peças em questões individuais de talento, o Botafogo ele se sobressai demais, mas o coletivo do Bragantino, na minha opinião, ele é mais acertado no momento. O Botafogo ainda não atingiu o nível de futebol que o Bragantino pratica, por exemplo, com os padrões bem definidos, né, com jogadas ensaiadas, como a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, uma jogada que exige muito entrosamento, muito treinamento. Então, assim, o time entende a proposta do treinador e consegue executar muito bem. Então, eu acho que nesse confronto, no momento atual, apesar do Bragantino ter perdido os últimos 2 jogos, ter caído um pouco de posições, o Bragantino, como time, ele é superior ao Botafogo. E o fato do Bragantino decidir em casa, ele coloca muita dificuldade para o Botafogo, porque, como eu disse, ainda é um time em formação e não vai decidir diante da sua torcida, diante do seu torcedor no Rio de Janeiro. Então o Botafogo, se quiser se classificar, ele precisa fazer um excelente resultado no seu estádio, né, com um gramado que ele já conhece muito bem, que os outros times não têm a mesma adaptabilidade que ele teve.
Então, se o Botafogo quisesse classificar, eu vejo o Botafogo tendo que ganhar o primeiro jogo ali com 2 gols de diferença no mínimo. Porque se for para Bragança Paulista com 1 gol de diferença ou empatado, eu acredito que o Bragantino ele passe, porque o time é muito bom, principalmente nos seus domínios. Então, o meu palpite final para esse confronto é o Bragantino passando, porque eu não vejo hoje o Botafogo fazendo um resultado estrondoso, mesmo dentro de casa contra o Bragantino, e não vejo o Botafogo conseguindo levar essa vantagem considerável para o jogo de volta. Então, na minha opinião, Bragantino se classifica, meio que sendo aí uma das surpresas, se a gente pode dizer que é surpresa, né? Mas eu acho que o Bragantino passa do Botafogo nesse jogo das oitavas de finais. Falando agora de CSA e Vasco, time alagoano que eliminou o Grêmio, um dos maiores campeões da Copa do Brasil, um dos maiores times do Brasil, conseguiu fazer o resultado em casa na terceira fase e segurar o empate na Arena do Grêmio no jogo de volta e classificou-se para as oitavas de final para enfrentar o Vasco da Gama agora. Só que a fase do CSA ela não é boa, principalmente pós-eliminação aí do Grêmio, né? O CSA ele não vence há 5 jogos na Série C, ele ocupa hoje a 9ª colocação da Série C, então é meio de tabela, o time não está apresentando um futebol vistoso, é um time que não está tendo bons resultados, então não é um time bom, a gente pode dizer assim, né? Por mais que tenha eliminado o Grêmio, tenha chegado nas oitavas, o time do CSA é muito irregular e principalmente nos últimos jogos ele não vem tendo bons resultados, né? Principalmente aí depois de ter eliminado o próprio Grêmio na Copa do Brasil. Por outro lado, o Vasco também não vive essa boa fase, né? O Vasco ele tem uma vitória muito boa contra o São Paulo antes de ir para o Mundial, e aí na volta, que o torcedor ele esperava que o time voltasse mais entrosado, você teve um mês de trabalho com o Fernando Diniz, teve ali um tempinho de férias, é verdade, mas tiveram muitos dias ali, pelo menos 2 semanas, com o Diniz tentando melhorar o time, trabalhando diariamente para melhorar o time, então eu pelo menos esperava que o Vasco ele voltasse muito melhor, e o que aconteceu não foi isso, né? O Vasco depois da parada, ele teve resultados muito ruins, o time foi eliminado vexatoriamente na Sul-Americana para o Independente Del Valle, com um agregado de 5-1, o time está em 16º no Brasileirão, né? Então, assim, correndo o risco de rebaixamento, brigando contra o rebaixamento atualmente. E é um time que, cara, já tinha penado antes, né? Passou da terceira fase contra o Operário nos pênaltis em casa, com o Léo Jardim salvando tudo. Então, não foi uma classificação com muita autoridade, não longe disso. O Vasco chegou perto de ser eliminado, o Operário chegou a ter pênalti para vencer e eliminar o Vasco, o que seria mais um vexame do Vasco, mas o Léo Jardim conseguiu salvar o time e o Vasco conseguiu passar aí de fase. Então, assim, e é uma questão também, porque o Léo Jardim ele foi crucial na eliminação do Operário, né, na passagem de fase do Vasco, e no último jogo em que foi expulso no Brasileirão, o Léo Jardim ele aparentou sofrer ali meio que uma lesão, e aí o Vasco soltou um boletim depois dizendo que o Léo Jardim realmente está com uma lesão, e aí a gente não sabe se soltou para tentar rebater, né, a expulsão polêmica que o Léo Jardim sofreu, ou se realmente o Léo Jardim está fora de condições de, por exemplo, atuar amanhã contra o CSA. Então a gente tem que ver, porque o Vasco perdendo o Léo Jardim, que hoje é o principal jogador do time, é o jogador mais decisivo, que inclusive acabou de renovar para ganhar quase R$1 milhão por mês, ou mais, não sei exatamente quanto que ele vai ganhar, mas assim, é o principal jogador do time hoje, é o que vive a melhor fase e é o jogador que pode fazer a diferença no time do Vasco. Então a gente tem que ver se ele vai estar apto para o jogo, né, ou se a lesão realmente foi algo sério, que pode ter tirado o Léo Jardim dessas eliminatórias da Copa do Brasil. E aí, assim, é um confronto que o fator casa ele pesa muito para os dois times, né? Tanto que o CSA ele conseguiu eliminar o Grêmio depois de fazer um resultado em casa e segurar o empate fora. Jogar no estádio do CSA é muito difícil, né? Esses times que jogam Série B, Série C, normalmente ele tem aqueles estádios menorzinhos, com a torcida mais caldeirão, com um gramado que também não é lá essas coisas normalmente. Então, assim, é um jogo que o adversário ele tá muito adaptado, porque ele joga lá sempre, e os times da Série A ali, que não tem costume de jogar nesses estádios, eles passam muita dificuldade. Então, o CSA ele joga o primeiro jogo em casa e o primeiro jogo vai ser crucial para definir esse confronto. Caso o CSA consiga um bom resultado, vai ser muito difícil para o Vasco, né, reverter. Mas, assim, jogando o que o CSA joga hoje, por mais que o Vasco ele não esteja na melhor das fases, eu acho que o Vasco ele é mais time do que o CSA, ele tem mais de onde tirar, né, coisas boas. Então, assim, as individualidades são muito maiores do que as do CSA. O treinador é melhor, por mais que o Vasco não viva grande fase, principalmente em resultados. O Fernando Diniz é muito bom treinador, né, muito melhor do que o treinador do CSA. Então eu acho que nesse quesito o Vasco ele leva vantagem. E aí por decidir dentro de casa, em São Januário, onde o Vasco é muito forte por causa da sua torcida que empurra o time desde sempre, eu acho que se o Vasco conseguir um resultado razoável, um resultado bom fora de casa no primeiro jogo,
ele consegue passar na segunda rodada, né? Na segunda rodada não, no jogo de volta. E aí, mesmo se você perde o primeiro jogo por um gol de diferença, eu acho que eu consigo ver o Vasco buscando esse resultado na Copa do Brasil, que hoje é a única chance de título que o Vasco tem, né? Por mais que seja muito remota, porque a Copa do Brasil está recheada de times do topo do Brasil hoje, mas ainda assim é mata-mata, a gente sabe que é muito imprevisível, então o Brasileirão não vai ser a chance de título que o Vasco tem. O Vasco ele tem que jogar todas as fichas dele na Copa do Brasil e vai jogar com muita vontade, imagino eu. Então, assim, acho que é um confronto muito favorável que o Vasco pega nas oitavas, com muitas chances de passar para as quartas. Por isso que o meu palpite é o Vasco passando de fase, é o Vasco eliminando o CSA e avançando para as quartas de finais da Copa do Brasil. E vamos agora para Bahia e Retrô, né? Um dos jogos com maior diferença aí entre os dois times, né? O Bahia, que hoje ele é quarto colocado do Campeonato Brasileiro com 2 jogos a menos, se vencer os dois, inclusive empata em pontos com o Cruzeiro, né? Chegaria aí na vice-liderança ou em terceiro lugar, caso o Palmeiras vença também seus jogos a menos, mas o Bahia faz um ano muito positivo, principalmente no Campeonato Brasileiro, apesar de ter sido eliminado tanto na Libertadores, que pegou um grupo muito difícil, é verdade, a gente tem que considerar isso, e foi eliminado também na Sul-Americana nos playoffs agora, né? Apesar de que eu especificamente acho que o Rogério Ceni ele teve muito papel nisso quando ele poupa no primeiro jogo, no jogo de ida, alguns titulares visando a Copa do Nordeste, que o Bahia chegou nas semifinais, né? Depois de passar aí nas quartas. Mas eu acho que foi um erro de estratégia. O Bahia ele tinha que ter priorizado mais a Copa Sul-Americana, acabou pesando aí o resultado que o Bahia não conseguiu no primeiro jogo, e aí foi pro segundo jogo precisando vencer, acabou tomando um gol, foi pro ataque, depois tomou gol no contra-ataque, foi eliminado aí pro América de Cali em casa. Então, assim, resultado muito ruim em questão de Copas internacionais do Bahia, não foram desempenhos espetaculares, longe disso, mas em brasileiro, especificamente, o Bahia ele vem bem, né? Ele é o quarto colocado, jogando bem, vencendo jogos importantes, e o time mostrando desempenho, né? Mostrando que o time é muito bem treinado pelo Rogério Ceni, que faz um belíssimo trabalho no comando do Bahia desde o ano passado, e esse ano só continuou esse trabalho, né? Já o Retrô, ele é o 19º colocado da Série C, é um time muito abaixo, eliminou o Fortaleza do Vojvoda, é verdade, né? Para avançar até as oitavas, mas ainda era aquele Fortaleza do Vojvoda, que viveu uma fase muito ruim, que o time não se encontrava, não conseguia resultados, então não é muito parâmetro também, apesar de pro Retrô ser um resultado absurdamente espetacular, falando de questões esportivas e de questões financeiras também, porque muda o ano de um time, né? Porque é um valor de premiação que o time ele praticamente nem conta no início do ano, então assim, muda a questão orçamentária do Retrô para o ano. Então foi um resultado muito importante, muito gigante para o Retrô, mas se falando de futebol, não era um Fortaleza que jogava o melhor, né, futebol que o time jogou nos anos anteriores. Mas ainda assim, méritos do Retrô que conseguiu avançar. Mas aí, desde esse jogo, o Retrô ele venceu um dos últimos 9 jogos. O time está muito mal na Série C, prestes a ser rebaixado para a Série D. É um time que não joga um futebol nem perto de ser bom. Então o Bahia ele é muito favorito no confronto, na minha opinião. Por mais que o Retrô decida em casa, né? A gente sabe a dificuldade que é enfrentar esses times menores jogando na sua casa. Mas ainda assim, o Bahia, na minha opinião, ele tem obrigação de eliminar o Retrô, porque o Bahia é muito mais time, tem muito mais treinador, muito mais qualidade individual, mais elenco, mais investimento, mais tudo. Então o Bahia ele tem que já fazer o primeiro resultado, na minha opinião, para garantir a classificação já no primeiro jogo e ir jogar contra o Retrô fora, podendo até já poupar titulares para pensar no Campeonato Brasileiro, porque o Bahia ele não pode dar mole contra o Retrô igual o Fortaleza deu. O Retrô é um time muito abaixo do Bahia, me surpreenderia absurdamente o Retrô conseguir eliminar o Bahia, porque é um time muito ruim. Apesar de ter ali até alguns jogadores que a gente já conhece, né? Tem o Fernandinho, por exemplo, que jogou no Atlético, no Grêmio, no Flamengo, no São Paulo, aquele ponta, né, que todo mundo sabe quem é, jogador rápido, veloz, mas que não atua há 12 jogos, está ali passando por alguma lesão. E tem também o Wagner Love, grande Wagner Love, que ainda joga futebol e tá ali no ataque do Retrô. A gente sabe como que o Love funciona, o cara tá velho, mas ainda assim fede a gol, então assim, tem que tomar cuidado com o Wagner Love, mas o Bahia tem tudo para se classificar com muita tranquilidade, na minha opinião, porque é um time muito superior ao Retrô. Joga o primeiro jogo em casa, é verdade, mas tem tudo para fazer o primeiro resultado e já garantir a classificação no primeiro jogo. Eu imagino que o Bahia passe, esse é o meu palpite para essa partida. Falando agora de Cruzeiro e CRB, que é outro confronto que, na minha opinião, é muito desigual hoje. O Cruzeiro ele é absurdamente favorito contra o CRB. O Cruzeiro que eliminou o Vila Nova, que era até então vice-colocado na Série B, ainda está bem no campeonato, eliminou o Vila Nova com um agregado de 5-0, venceu em casa e fora com autoridade.
Hoje ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, vive uma fase absurdamente excelente, é um dos times que mais joga futebol no Brasil hoje, de longe, disparado. Acabou de perder a liderança para o Flamengo, é verdade, uma derrota que ninguém imaginava contra o Ceará no Mineirão. A primeira derrota nos últimos 17 jogos, uma derrota apenas nos últimos 17 jogos. O time vive uma fase absurda e, cara, só melhora a cada jogo. Por mais que tenha perdido agora para o Ceará, é um time que tem tudo para se classificar contra o CRB, porque depois da saída do Diniz e da chegada do Jardim, por mais que o time tenha sido eliminado na Copa Sul-Americana, também é verdade, utilizando muitas reservas ali, meio que abrindo mão do campeonato, principalmente nos 3 últimos jogos, mas foi eliminado na Sul-Americana, tem que ser falado, porque foi aí um resultado muito feio para o Cruzeiro, para a história do Cruzeiro, que nunca havia sido eliminado em fase de grupos de competições internacionais antes, então tem que ser dito que foi uma vergonha para o Cruzeiro ser eliminado na Copa Sul-Americana no grupo ridículo que pegou, mas ainda assim se classificou bem na Copa do Brasil, o time melhorou, né, com a montagem do time, principalmente depois do jogo contra o São Paulo, onde o Jardim ele barra ali os principais medalhões do time, coloca um time muito jovem, muito ofensivo, com muita vontade, e aí o Cruzeiro muda da água para o vinho e consegue aí chegar na liderança do campeonato. Agora perdeu a liderança para o Flamengo, também pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que tem jogos a menos, mas o Campeonato Brasileiro do Cruzeiro é estrondoso, ganhou dos principais times, né, praticamente do G6 ele só perdeu para o Bragantino até então. Então é um campeonato muito bom do Cruzeiro, que é um time que joga muito futebol, tem o Mineirão como um estádio em que é a sua casa, que praticamente não perde, então assim, só aumenta ainda mais o feito do Ceará, que conseguiu vencer aí o Cruzeiro de virada no último final de semana, mas é um time que tem tudo para fazer o primeiro resultado em casa e já se classificar, já garantir a classificação, assim como o Bahia. O Cruzeiro ele precisa, inclusive ao meu ver, se quer realmente brigar pelo Campeonato Brasileiro, fazer o primeiro resultado agora em casa e poupar ainda mais jogadores no jogo de volta para não se desgastar. Acho que o time, a gente vai ter que ver também como vai funcionar, porque o Jardim já apontou que vai mesclar o time, então deve surgir ali talvez um Gabigol jogando ali pela meia, não sei se ele vai tirar o Matheus Pereira ou jogar o Matheus Pereira para a direita, mas ele vai ter algumas alterações ali no time, então a gente tem que ver se o desempenho ele vai ser mantido. Mas se for, o Cruzeiro ele tem tudo para eliminar o CRB. O CRB que eliminou o Santos do Neymar, né, naquele jogo na casa do CRB, que teve a polêmica lá da torcida xingando o Neymar, do Guilherme perdendo um pênalti ridículo, o Zé Ivaldo perdendo pênalti, o time foi eliminado ali para o CRB, só que o CRB desde lá está muito mal, são 2 vitórias nos últimos 11 jogos, o time é o 10º colocado da Série B, está bem meio de tabela, resultados muito ruins, time jogando mal, tendo uma sequência muito negativa depois do bom momento que viveu eliminando o Santos, então não é um time que deve oferecer muito perigo para o Cruzeiro nesse jogo das oitavas de finais. O fator casa é muito importante, então como eu disse, o Cruzeiro ele precisa fazer um bom resultado em casa para não chegar no Rei Pelé e ser surpreendido pelo CRB, né, que provavelmente vai ter a sua torcida apoiando muito, uma casa cheia, então é um fator crucial para o CRB, mas para ser positivo o jogo fora no segundo jogo, no caso, para ser positivo o CRB jogar o jogo de volta na sua casa, primeiro ele tem que buscar um resultado no Mineirão, que é muito difícil, mas que o CRB vai tentar buscar. CRB que tem aí alguns caras que podem, né, fazer valer aquela lei do ex. William Potker, quem não lembra do William Potker jogando Série B no Cruzeiro, né, jogador que foi para o Cruzeiro depois que o Cruzeiro trocou o Maurício para o Internacional. É impressionante, inclusive, essa troca, né? O Cruzeiro simplesmente perdeu um jogador como Maurício para contratar o William Potker naquela época. Chega aí no CRB podendo aplicar aí a lei do ex, que é cruel, que normalmente funciona, a gente sabe como que funciona. Além dele, Giovanni Piccolamo, esse sim, não teve uma fase ruim no Cruzeiro, inclusive chegou a ser camisa 10 do Cruzeiro, chegou a comandar aquele meio campo da Série B, então é um jogador também que está aí no CRB e pode dar trabalho para o Cruzeiro fazer valer a lei do ex, que é muito cruel e que não falha quase nunca. Mas é isso, cara, no geral é um confronto muito positivo que o Cruzeiro pega, tem tudo para se classificar com tranquilidade. Com o futebol que o time joga hoje, ele é absurdamente favorito e eu acho que o Cruzeiro passa com tranquilidade do CRB e avança para as quartas de finais para seguir sonhando com o título da Copa do Brasil, que pode sim vir nesse ano, né? O time que mais vezes foi campeão desse torneio, conhece o torneio como poucos, então assim, tem os caminhos para chegar no título e é um título que o Cruzeiro eu acho que vai buscar muito porque é uma chance muito clara que ele tem nesse campeonato, então acho que avança sim contra o CRB e segue aí buscando o título da Copa do Brasil. E vamos falar agora de Internacional e Fluminense, que tem tudo para ser um dos melhores confrontos aí das oitavas de finais, é um confronto muito equilibrado ao meu ver,
O Inter que melhorou, né, principalmente depois da parada para o Mundial de Clubes, são 3 vitórias nos últimos 5 jogos. O Roger Machado conseguiu fazer o time do Inter voltar a jogar um futebol parecido com o que jogou no ano passado, naquela sequência muito positiva que fez o time ir até a Libertadores, né, e engrenar ali no final do ano. E o Inter voltou a jogar bem depois da parada, tem bons resultados agora, ainda ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, é verdade, né, mas ainda tem um jogo a menos, ganhando o jogo alcançaria aí o G8 ou 7º lugar, não lembro agora. Mas, assim, é um ano bom do Inter, se a gente for ver. O time se classificou em primeiro na Libertadores, apesar de também não ter nadado de braçada. Chegou ali no último jogo contra o Bahia correndo risco de eliminação. Caso perdesse, e dependendo do resultado do jogo do Atlético Nacional, o Inter seria eliminado, mas conseguiu vencer o Bahia e conseguiu se classificar em primeiro no grupo para as oitavas de finais da Libertadores. Então, os resultados do Inter no ano, eles têm sido bons até aqui, apesar de que no Brasileiro, antes da parada do Mundial, principalmente, o time não estava conseguindo desempenhar um bom futebol e estava muito abaixo ali na parte de baixo da tabela. Depois disso, da parada, como eu disse, o time melhorou e hoje é um futebol completamente diferente do que jogava antes da parada. É um time que é muito perigoso e que tem tudo para dar muito trabalho para o Fluminense. Fluminense que a gente viu, né, o grande campeonato que fez com o Renato Portaluppi lá no Mundial de Clubes, avançou até as semifinais, chegou a ser o 4º melhor time do mundo, se a gente for considerar aí, né, que foi semifinalista. Tinha tudo para chegar bem no Campeonato Brasileiro, depois das grandes vitórias que teve, eliminou o Inter de Milão, finalista da Champions, eliminou o Al Hilal, que tinha eliminado o City do Guardiola, o melhor time da Arábia. O Fluminense foi e passou por cima, foi para as semifinais, perdeu ali para o Chelsea, que acabou sendo campeão. Então foi um campeonato gigantesco do Fluminense, dispensa comentários, dispensa elogios, né? E aí a gente imaginava que o Fluminense fosse chegar muito bem no Brasileiro nessa volta, né? Com o time cheio de confiança, com os caras lá em cima no seu nível técnico, mas acabou que pegou uma sequência muito cruel, né, e acabou perdendo os 4 jogos. Só que se a gente for considerar, o Fluminense ele enfrentou o Cruzeiro logo depois que volta do Mundial, depois de, 4 dias, o time nem conseguiu treinar direito e já pegou o líder do campeonato que estava embalado, perdeu de 2-0 em casa, depois enfrentou o Flamengo, clássico e 2º colocado do Brasileiro, depois enfrentou o Palmeiras, 3º colocado do Brasileiro, e depois ele enfrentou o São Paulo, no Morumbi, o São Paulo do Crespo, que está jogando muito futebol. Então, assim, foi uma sequência muito cruel, que também pode ter meio que dado uma falsa sensação de que o Fluminense está muito mal, mas é fato que são 4 derrotas, tem que ser considerado que o time não vive seu melhor momento, né, em questão de resultado. Mas ainda assim é um time que tem suas individualidades, tem seu perigo, né, um time que tem muita qualidade, apesar da saída do Arias, que era o melhor jogador do time, talvez o melhor jogador do Brasil, que não está mais na equipe, tem que ver como o Fluminense vai repor essa saída. O Renato ainda está tentando achar o melhor time, o melhor esquema com a saída do Arias, mas é um time que ainda assim tem bons jogadores, tem ali um Martinelli no meio campo, você tem o Kevin Serna, você tem o Cano, que querendo ou não, né, te dá gols em muitos jogos, apesar de não estar jogando muito bem ultimamente, mas o Fluminense ele tem ali de onde tirar, ele tem como fazer esse resultado, ainda mais depois do que ele fez no Mundial, não tem como a gente duvidar que o Fluminense possa eliminar o Internacional numa Copa do Brasil, ainda mais decidir no 2º jogo no Maracanã. Então, cara, se o Fluminense conseguir no primeiro jogo um resultado ali minimamente positivo, talvez uma derrota até, mas por um gol de diferença apenas, eu consigo ver sim o Fluminense passando no jogo de volta, consigo ver o Fluminense buscando esse resultado diante da sua torcida. Mas é fato que se a gente for falar de hoje, de quem joga mais futebol hoje, principalmente depois da parada do Campeonato Mundial, eu acho que o Internacional ele é favorito sim, e na minha opinião eu acho que passa, porque o Inter vai fazer um bom jogo, quer dizer, em casa agora, né, um jogo que tem tudo para ser bom, e para conseguir um resultado aí que seja muito considerável para a volta, para deixar o time mais tranquilo. Então, pelo que os dois times jogam hoje, pelo Internacional ele está mais inteiro, né, não jogou agora no meio do ano, ele teve um tempo para se recuperar fisicamente, para treinar, para melhorar o time taticamente, e os jogadores eles têm muita qualidade individual, muita qualidade técnica, então eu acho que, por mais que decida fora, hoje eu colocaria o Internacional como favorito, mas, como eu disse, o Fluminense, se conseguir um resultado minimamente positivo no Beira-Rio, ele consegue sim, tem todas as armas, né, para conseguir se classificar. Mas eu não acredito hoje na classificação do Fluminense. Acho que o Inter vai conseguir roubar aí e se vingar da Libertadores de 2023, onde o Fluminense eliminou o Internacional. Vamos ver o que vai acontecer, mas para mim hoje o Inter passa do Fluminense e avança para as quartas de finais. E agora falando do único clássico local nas oitavas de finais da Copa do Brasil, e a gente já vai falar de um clássico gigantesco entre dois times estrondosos de gigantes, Corinthians contra Palmeiras, clássico paulista nas oitavas de finais entre esses dois times. E quem decide em casa é o Palmeiras no Allianz Parque, então o primeiro jogo vai ser aí na Arena. Corinthians que
ele não vive um momento bom, não vive um ano bom, apesar de ter sido campeão em cima do próprio Palmeiras no Campeonato Paulista. O Corinthians ele foi eliminado da Copa Libertadores, ele foi eliminado da Sul-Americana, né, na Libertadores, da pré-Libertadores, na Sul-Americana, na fase de grupos. Então, assim, o Corinthians ele não conseguiu chegar nem perto de desempenhar um bom futebol nas Copas internacionais. E também no Brasileirão não vive um momento ruim, um momento bom, né? O time ele tá no meio de tabela ali, hoje ele é 11º colocado do Campeonato Brasileiro. É um time que nos últimos 2 jogos a gente pode dizer que ele melhorou um pouco. Contra o Cruzeiro, principalmente em casa, o Corinthians ele fez um jogo bom até, principalmente no segundo tempo. O time teve chance de vencer a partida, teve bola tirada em cima da linha, teve o Cássio fazendo grandes defesas. Então é um time que demonstrou ali uma melhora contra o Corinthians, conseguiu um bom resultado no Newton Santos buscando o empate ali, e é um time que agora tem a volta do Yuri Alberto, né, com essa sequência que tem tudo para fazer ele voltar para o time titular. É um cara extremamente perigoso, que junto com o Memphis Depay ele forma uma dupla absurdamente forte, que já mostrou no ano passado, naquela sequência de 9 vitórias seguidas que o Corinthians teve, que livrou o time do rebaixamento, fez o time ir até a pré-Libertadores. Então é uma dupla muito perigosa, uma das melhores do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, e com a volta do Yuri Alberto, o Corinthians tem muito a ganhar, né, porque é um time que estava tendo que jogar ou com o Romero ou com o Thales Magno, que com todo respeito não tem nem de perto o nível que o Yuri Alberto tem. Então, com a volta do Yuri Alberto, com a força que o Corinthians tem na arena, é nisso que ele tem que se apegar para conseguir eliminar o Palmeiras, né? Porque por mais que seja clássico, que não tenha favorito, se a gente for olhar o que os dois times jogam, né, o que os dois times têm de elenco, de qualidade individual, de treinador, o Palmeiras ele seria o favorito aí do confronto, né? Mas o Corinthians ele tem também um elenco que tem jogadores bons, apesar da defesa ser muito deficitária. O Corinthians ele tem muito poderio ofensivo, né? Então, assim, tem ali um Rodrigo Garro, você tem a dupla que eu disse, Memphis Depay e Yuri Alberto, tem o Carrillo, você tem ali jogadores que podem te oferecer perigo, que podem decidir jogos. Então, o Corinthians, se ele quiser se classificar, na minha visão, ele tem que fazer o resultado no primeiro jogo e jogar fechadinho ali contra o Palmeiras no segundo para tentar buscar aí, quem sabe, uma decisão por pênaltis e passar, com o Hugo Souza fazendo a diferença, ou conseguir ali uma vitória boa no primeiro jogo que o permita até perder o segundo jogo, né? E ainda assim passar adiante. Eu acho que a Arena Corinthians ela vai ser crucial para o Corinthians nesse confronto, porque se a gente for considerar as outras questões, o Palmeiras ele leva vantagem. Então eu espero que o Corinthians ele jogue melhor do que ele vem jogando ultimamente, né? Que jogue parecido com o que jogou contra o Cruzeiro, porque a gente sabe a vontade que o Corinthians sempre entra quando vai enfrentar o Palmeiras. É um time que hoje não é favorito, mas que tem sim muitas condições de eliminar o Palmeiras, ainda mais por ser clássico, ainda mais por ser historicamente um time que dá muito trabalho para o Palmeiras. E aí do lado do Palmeiras, a gente tem um time que tem bons resultados nos últimos jogos, agora está em terceiro lugar com 2 jogos a menos, se ganhar os 2 passa o Cruzeiro por 4 pontos e fica 1 ponto atrás do Flamengo também, caso o Flamengo vença seu jogo a menos, então vem tendo resultados importantíssimos, só que em questão de futebol jogado, desde o Mundial de Clubes onde o Palmeiras ele avança até as quartas de finais, eu acho que o Palmeiras ele não desempenha o futebol que ele tem elenco para desempenhar. Eu acho que o trabalho do Abel ele não é bom nesse ano, ele perdeu o Campeonato Paulista, como eu disse, para um time inferior ao dele, ele fez um Campeonato Mundial num grupo fraco e penou para se classificar, chegou a quase perder para o Inter Miami, que é um time horrível, então assim, não tem como a gente falar que o Palmeiras ele vem desempenhando futebol, mas é aquela coisa que a gente sabe de Palmeiras, é um time muito casca grossa, muito duro, que sabe jogar mata-mata e que sabe encontrar o caminho para as vitórias, mesmo quando o Palmeiras ele não joga bem, ele vence a partida, ele vence por um gol de diferença, ele vai, por exemplo, no Maracanã e vence um jogo onde o time adversário ele tem 2 falhas que ele não costuma ter nunca e ele tem contra o Palmeiras, então o Palmeiras tem esse algo a mais, tem de onde tirar. Tem essa questão individual também, que surge muito com os atletas que o Palmeiras tem de alto nível. Tem um Vitor Roque jogando muito bem nos últimos jogos, vem melhorando jogo após jogo, né? Principalmente do Mundial para cá, então vem tentando mostrar o porquê de ter sido tão caro, o porquê do Palmeiras ter feito o investimento que fez. Então o Palmeiras ele pode se apegar também nessa melhora do Vitor Roque. Na questão do Sousa, que chegou agora, né, para tentar mudar o ataque do Palmeiras, mas o fato é que o Palmeiras ele não desempenha um futebol absurdo, um futebol vistoso atualmente, principalmente depois da saída do Estevão. O Abel ainda está tentando buscar o melhor time, está tentando buscar a melhor configuração, os jogadores que são titulares em cada canto, então o Abel ainda não encontrou a fundo, na minha opinião, o melhor time do Palmeiras, ele ainda tem ali algumas dúvidas, e aí o Palmeiras ele não vem desempenhando o que pode desempenhar, porque o Palmeiras tem time para jogar muito mais do que joga ultimamente, apesar dos bons resultados, dos resultados positivos que acabam mascarando a falta de desempenho em campo do Palmeiras. Mas, dito tudo isso, o meu palpite é que o Palmeiras passa. Palmeiras passa. Por mais que eu tenha dito tudo que eu disse sobre o Corinthians, que a Arena Corinthians, a volta do Yuri Alberto, a dupla com o Memphis,
essa questão de ser um carrasco do Palmeiras histórico pese, ainda assim eu acho que o Palmeiras ele é mais time, ele tem mais elenco, ele tem mais treinador e é um time mais entrosado, um time que sabe jogar jogo grande, jogo de Copa, apesar de nos últimos anos ter sido eliminado. Tem que ser dito também que o Palmeiras nos últimos anos ele vem tendo derrotas que não são o esperado, né? Jogos que a gente esperava que o Palmeiras passe, o Palmeiras acaba devendo, acaba sendo eliminado, principalmente em casa, como foi, por exemplo, para o Boca Juniors na Libertadores. Então, assim, é um time que ultimamente não vem jogando bem em decisões de Copa, mas é um time que sabe ganhar jogos, é um time que é cascudo demais, é um time que joga junto há mais tempo, tem um treinador que conhece muito bem as peças que tem e tem reforços chegando agora. Então é um time que, na minha opinião, é muito superior ao do Corinthians em questão técnica e é um time que sabe jogar jogo dessa maneira. Eu acho que os caras vão vir mordidos também para se vingar aí da final do Campeonato Paulista. Então acho que o Palmeiras passa, apesar de eu ver totalmente o Corinthians tendo chance de passar, principalmente se fizer um jogo bom na Arena Corinthians no jogo de ida, como eu disse antes. O Corinthians ele tem peças, ele tem individualidades também que podem se sobressair e fazer o time se classificar contra o Palmeiras, mas hoje, se eu for dar um palpite, o meu palpite é que o Palmeiras passa e elimina o Corinthians avançando até as quartas de final. Vamos agora para um dos últimos jogos, né? O primeiro jogo de quinta-feira entre São Paulo e Atlético Paranaense, né? Penúltimo confronto aí da Copa do Brasil. São Paulo que hoje vive um momento muito melhor que o CAP, a gente não tem nem como comparar. O time é oitavo colocado no Campeonato Brasileiro, depois da parada para o Mundial, com a chegada do Crespo e saída do Zubeldia. O time ele mostrou resultado, perdeu o primeiro jogo apenas para o Flamengo lá no Maracanã, resultado completamente normal. Era ali o jogo de início do Crespo no comando de São Paulo, então não tem como a gente levar isso como algo relevante, né? O Crespo ele jogou para não tomar de muito no Maracanã, assim como ele mesmo disse. Então, assim, depois dali o São Paulo ele mostrou uma evolução muito grande. O São Paulo ele alcança um oitavo lugar depois de ter passado muito tempo beirando a zona de rebaixamento. O time jogava muito mal, apesar de ainda assim ter se classificado, por exemplo, na Libertadores em primeiro do grupo. É verdade também que em um grupo muito fraco, mas se classificou, está nas oitavas da Libertadores e se classificou também para as oitavas da Copa do Brasil, ainda no trabalho do Zubeldia. Mas é isso, o time tinha muito pouco desempenho. Com a chegada do Crespo, o time melhora agora depois da parada, vence jogos importantes, tem uma boa sequência nas últimas partidas e chega num momento muito melhor do que o do Atlético Paranaense, né? Que pelo contrário do São Paulo, joga muito mal, é 10º colocado no campeonato, 11º colocado na Série B, são apenas 2 vitórias nos últimos 7 jogos, também tem um trabalho de muito pouco tempo, mais do que o Crespo no São Paulo, mas ainda assim muito pouco tempo, com o Odair Hellmann, que chegou há pouco mais de 2 meses, o time ainda não mostrou o resultado que se esperava com a chegada do Odair. O Atlético Paranaense ainda joga um futebol muito aquém do que a gente espera que o Atlético Paranaense joga, porque eu pelo menos esperava que o Atlético Paranaense se classificasse para a Série A do ano que vem, jogasse uma Série B praticamente nadando de braçada, porque tinha muito mais elenco, mais investimento do que os seus adversários, e o que a gente está vendo é o Atlético Paranaense passando um vexame na Série B, porque para mim o Atlético Paranaense jogar a Série B e não subir é vexame, principalmente com o elenco que tem. Então o CAP ele vive um momento muito ruim, muito abaixo, treinador que é abaixo do Crespo, por mais que já tenha feito bons trabalhos em times da Série A, times grandes, é um treinador que ele é pior do que o Crespo, na minha opinião. É um time que tem menos elenco que o São Paulo, não tem um jogador que está decidindo, como por exemplo o Luciano está, o Luciano que vive grande fase com o Crespo depois da volta dele. O Luciano ele participa de praticamente todos os gols do São Paulo, então assim, é um time que vive melhor fase, que tem um jogador vivendo grande fase, coisa que o Atlético Paranaense não tem. É um time que, com um nível de enfrentamento muito maior, consegue entregar, e o Atlético Paranaense, pelo contrário, com um nível de enfrentamento muito abaixo, não consegue entregar. Então, hoje, na minha opinião, por mais que o Atlético Paranaense tenha o fator positivo de decidir em casa na Liga Arena, que é um estádio que o Atlético Paranaense é muito forte, que tem uma grama sintética, que o time é muito habituado e que os outros times sofrem normalmente, ainda assim, eu acho que o São Paulo é favorito, eu acho que o São Paulo passa, porque é mais time, é um time mais entrosado, que tem mais treinador e tem mais de onde tirar. Então, na minha opinião, o São Paulo passa e o Atlético Paranaense acaba sendo eliminado nas oitavas, apesar de eu não achar um absurdo, por exemplo, se daqui a 2 semanas eu ver o Atlético Paranaense sendo classificado, porque, como eu disse, decidir em casa é sempre positivo, ainda mais num estádio que é tão a cara do Atlético Paranaense, que tem o estilo de jogo do Atlético Paranaense ali sendo muito favorecido pelas questões do gramado. Então, acho que apesar disso tudo, desses pontos positivos que favorecem o Atlético Paranaense, na minha opinião, São Paulo passa, é muito favorito no momento e eu acho que avança aí para as quartas de finais.
E agora vamos falar do último confronto das oitavas de finais. Para mim, um dos confrontos mais interessantes das oitavas de finais, né? Um jogo que inclusive acabou de acontecer, que a gente teve um recorte do que vai ser as oitavas de finais da Copa do Brasil agora no final de semana, com a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro no Maracanã. Então vamos falar aí desse confronto, que começando pelo Flamengo, né? Hoje é o time que melhor joga no Brasil, é o time que é líder isolado do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, podendo abrir 5 pontos do Cruzeiro. Aí tem a questão do Palmeiras, como eu disse, que se o Palmeiras vencer os 2 jogos, ele fica apenas 1 ponto atrás do Flamengo, mas ainda assim o Flamengo é líder, conseguiu resultados muito importantes nos últimos jogos, apesar de também em alguns momentos não ter jogado tudo o que pode jogar, o que o elenco oferece. Ainda assim é o time que vem demonstrando muita casca para fechar jogos e para decidir jogos, mesmo não vivendo o melhor momento dentro da partida. O Flamengo ele conseguiu as últimas 3 vitórias dessa maneira, contra o Bragantino, vencendo por 2-1, contra o Fluminense, vencendo ali com a entrada do Pedro por 1-0, contra o Atlético Mineiro agora, na bola parada, também vencendo por 1-0. Então o Flamengo ele é um time muito perigoso, que individualmente é de longe o melhor elenco do país, ainda mais agora depois das contratações que o time fez para repor as saídas do Wesley e do Gerson, né? Chegou agora o Emerson Royal para a direita, chegou o Saul para o lugar do Gerson, vai chegar o Samuel Lino, vai chegar talvez o Carrascal. Então assim, são muitos reforços que chegam ao Flamengo para agregar ainda mais um elenco que já é muito forte, que já é absurdamente técnico, que já tem um treinador que comanda esse time que é muito bom, que é um dos melhores do Brasil aí, tem tudo para ser um dos treinadores mais promissores aí do Brasil para chegar longe nos próximos anos, porque o Felipe Luiz é muito bom técnico, sabe gerir esse elenco muito bem, como a gente viu ultimamente na crise com o Pedro que teve internamente, nessa situação toda que deixou o Pedro afastado de 2 jogos e que depois disso o Pedro volta sendo importante para o Flamengo, fazendo gol de vitória. Então assim, é um treinador que tem o elenco na mão, que sabe tirar o melhor desse elenco e é um time que, cara, individualmente, tecnicamente, é muito superior ao do Atlético Mineiro, não tem nem como comparar. Flamengo que é líder do Campeonato Brasileiro, classificado na Libertadores, aí sim um ponto muito negativo do Flamengo no ano, porque apesar da classificação em segundo lugar, a gente tem que dizer, o Flamengo se classificou em segundo lugar, o desempenho na Libertadores foi muito ruim, o Flamengo esteve a uma bola de ser eliminado e de passar um dos maiores vexames da história, que seria o Flamengo ser eliminado no grupo que pegou com o elenco que tem, mas o Flamengo ainda assim conseguiu se classificar e das oitavas em diante, aí dane-se o que aconteceu na fase de grupos, o Flamengo é muito favorito para ser campeão da Libertadores, assim como é favorito para ser campeão da Copa do Brasil. O Flamengo ele tem um time muito bom, um elenco muito recheado de jogadores que pode jogar de diferentes formas, é um time que, cara, nada de braçada em questão de elenco com o Brasil inteiro. Tem ali o Palmeiras, que se compara ali um pouco, mas ainda assim é abaixo. Tem o Botafogo, tem o próprio Cruzeiro, mas eu acho que o Flamengo ele é muito superior em questão de elenco. E além disso, como se não bastasse o bom elenco que tem um treinador absurdamente fantástico, que é o Felipe Luiz. Então é um time que vem muito bem, vem depois da parada para o Mundial, onde também lá jogou muito bem, foi eliminado para um Bayern de Munique, mas jogando para frente, batendo de frente, né, de peito aberto, fez um grande campeonato mundial, ganhou do Chelsea, que foi campeão mundial no final das contas, então foi um campeonato muito bom do Flamengo e depois da parada o ritmo se manteve o mesmo, o Flamengo conseguiu ótimos resultados e conseguiu retomar a liderança do campeonato. Por outro lado, a gente tem o Atlético que aí é o completo oposto, o Atlético que vive crise interna nos bastidores, atrasos de pagamento no salário, é um time que vem com muitas dificuldades para jogar futebol, ocupa apenas a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro hoje, apesar de ter 2 jogos a menos, que se ganhar, aí sim vai para a parte de cima da tabela, ali se eu não me engano para o 8º colocado, mas são jogos a menos, a gente não tem como garantir que o Atlético vai ganhar. Mas é um time que nitidamente vive um momento muito ruim dentro de campo e fora dele. Apesar de agora ter contratado reforços, mas que provavelmente não jogam contra o Flamengo no jogo de ida, principalmente nem no jogo de volta, então não vai fazer muita diferença nessa questão da Copa do Brasil, assim também como os do Flamengo também não vão, porque provavelmente não vão jogar nesse torneio, pelo menos nesse confronto contra o Atlético. Mas tem que se dizer que o Atlético está reforçando o time, está buscando aí suprir as necessidades que o time enfrenta, principalmente depois da saída do Rubens, né, que faz muita falta no meio de campo do Atlético. Então é um time que, cara, hoje o Cuca não consegue tirar futebol desse time, não consegue fazer esse elenco jogar futebol. O time depende muito das individualidades, principalmente do Hulk, que voltou a ser decisivo, voltou a jogar bola, mas é um time que enfrenta muita dificuldade, principalmente para fazer gol, cria muitas chances, mas tem muitos finalizadores ruins. Por exemplo, o Rony, que perdeu um gol absurdo contra o próprio Flamengo agora no Maracanã, que era um gol que poderia ter sido importante, o Rony perdeu. Então o Atlético ele necessita desse poderio ofensivo, não à toa está indo atrás agora do Reinier no Real Madrid, está buscando reforçar esse elenco e suprir essas necessidades de finalização que o time tem, e principalmente também no meio de campo. Mas hoje é um time muito inferior ao do Flamengo, não tem como eu vir aqui
e dizer que o Atlético passa e que o Atlético é favorito ou perto disso para passar. Eu diria que é algo em torno de 80% Flamengo e 20% Atlético, se não for 85-15, se não for 90-10, porque o Flamengo é muito favorito para eliminar o Atlético. A única coisa que, ao meu ver, pesa a favor do Atlético é a questão do jogo de volta ser na Arena. E aí a gente tem uma questão que pode ser perigosa para o Flamengo, porque se o Flamengo entrar, por exemplo, como entrou nesse último jogo, o Flamengo não fez um grande jogo se a gente for ver contra o Atlético Mineiro. Ganhou ali com a bola parada, que é um ponto que vem sendo muito forte para o Flamengo no ano, mas em questão de futebol jogado, o Flamengo ele não se sobressaiu tanto assim como o elenco mostra a diferença que tem, né? A diferença de elenco não foi mostrada no último jogo contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. O Atlético ele conseguiu fazer um jogo, principalmente no primeiro tempo, muito parelho, conseguiu ter chances claras de gol, poderia ter empatado o jogo até vencido, mas o Flamengo ele conseguiu ali ser cascudo e conseguiu vencer a partida. Então, assim, se o Flamengo fizer um jogo da mesma maneira que fez e conseguir vencer apenas por um gol de diferença, por exemplo, ou se empatar, aí o Flamengo pode caçar um problema aí no jogo de volta, porque se for para a Arena com o resultado não formado ou com um resultado que nem começou a ser formado, tipo, porque uma coisa é você ir com 1-0, mas se você vai, por exemplo, com o 0-0, aí é pior ainda, aí você pode correr muito risco de eliminação, porque o Atlético em casa ele é muito forte, ele vai ter o apoio da torcida, ele vai jogar com toda a garra que tem, com toda a vontade que tem, porque é o único título que o Atlético tem chance de ser campeão no ano. Tem a Sul-Americana também, é verdade, né? Mas assim, é um título que é muito importante para o Atlético. A Copa do Brasil é um título muito grande, é o maior título que o time pode ganhar nesse ano. Então, se o Flamengo entrar da maneira que entrou no último jogo, não entrar ligado, não entrar jogando o melhor futebol que tem, aí sim o Atlético tem uma brecha de passar de fase no jogo de volta. Mas caso dê a lógica, caso o Flamengo jogue minimamente bem, minimamente o que sabe, aí sim eu vejo o Flamengo se classificando e passando de fase, levando um resultado muito bom para a Arena e aí não se complicando no jogo de volta, se classificando assim para as quartas de finais. Então é isso, a chance que o Atlético tem, na minha opinião, de se classificar é conseguindo um resultado minimamente positivo no Maracanã, ou um empate ou uma derrota por um gol no máximo. Caso seja uma derrota por 2 gols, por 3, ou sei lá, qualquer coisa diferente disso, eu não vejo o Atlético passando, eu vejo o Flamengo muito favorito e passando com tranquilidade no jogo de volta. Então, meu palpite hoje para esse jogo é o Flamengo passando com toda certeza. Você pode deixar aí nos comentários, inclusive, se você concorda ou discorda, mas para mim o Flamengo é muito positivo e o Flamengo passa aí do Atlético Mineiro, beleza? Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito longo, eu nem sei se a maioria provavelmente nem vai chegar até aqui, mas se você chegou, deixa nos comentários qual a tua opinião, quem você acha que passa, você acha que eu falei merda aqui, você concorda, falei coisa certa, falei coisa errada? Deixa nos comentários, quero ver tua opinião, deixa os seus favoritos aí, quem você acha que passa em cada confronto pra gente debater. E bom, deixa o like, não esquece, vai ajudar muito o canal, o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Se inscreve também para ajudar a gente a chegar aí nos 500 inscritos, é a meta que a gente tem. Então, cara, deixa aí o que você achou do vídeo, o que você achou do que foi falado, dá a tua opinião aí sobre os confrontos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo e tchau, tchau.